Este episódio da Estratégia do Dia é patrocinado pela Dell Technologies. Se você acordou hoje precisando de adrenalina, pode colocar o café de lado, porque no programa de hoje a gente tem Bitcoin afundando e cartel mexicano explodindo. Literalmente. Fevereiro decidiu que não ia embora em silêncio. O mês inteiro foi uma sequência de notícias que fariam qualquer editor de jornal esfregar as mãos de satisfação. E claro, qualquer investidor de cripto chorar mais ainda no banheiro. De um lado, o Bitcoin, aquela criptomoeda que ia revolucionar o sistema financeiro mundial, seu ouro do século XXI, libertar a humanidade dos bancos tradicionais, está vivendo seu pior mês desde 2022. Caiu quase 20% só em fevereiro, está na quinta queda mensal consecutiva. E os analistas ainda estão debatendo onde fica o fundo do poço, o que, convenhamos, não é exatamente a conversa que você quer ouvir se comprou Bitcoin lá no topo. E do outro lado, o México, que fez o que parecia impossível. Matou o El Mencho, que é o chefe do cartel Jalisco Nova Geração, um dos narcotraficantes mais procurados do planeta. Uma operação que deveria ser motivo de celebração pura. E foi, tá, por umas 12 horas, porque no domingo à noite, 22 ou 31 estados mexicanos registraram bloqueio de estrada, carros em chamas e ataques a estabelecimentos. O cartel basicamente mandou uma mensagem pro governo. Tá bom, vocês ganharam esse round, mas a gente ainda tá aqui. Então, dois assuntos aí bem interessantes pra gente começar a nossa quarta-feira. Fica aqui no episódio, lembra de seguir a gente pra ficar atualizado de segunda a sexta-feira e bora começar. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar de Bitcoin. E olha, se você aí tem Bitcoin, talvez você queira um copo de água antes de continuar. Se você não tem, vai se sentir uma mistura de aliviado e com vontade de zoar seus amigos que tem. O Bitcoin ele tá passando por um fevereiro tão ruim que faz aquela ressaca de carnaval parecer uma experiência espiritual revigorante. A criptomoeda caiu quase 20% só nesse mês, o que é o pior desempenho desde junho de 2022. E só para contextualizar, em 2022 o mercado de cripto viveu uma catástrofe em série, com projetos quebrando, fundos sumindo e muita gente descobrindo que investimento revolucionário e perder tudo às vezes andam de mãos dadas. Mas não para por aí, tá? O Bitcoin não caiu só em fevereiro. Ele caiu em outubro, novembro, dezembro, janeiro e agora fevereiro. 5 meses seguidos de queda. A última vez que isso aconteceu foi em 2018, outro período glorioso das histórias das criptomoedas que os entusiastas preferem não lembrar muito. Então sim, a gente está diante de que os analistas chamam tecnicamente de uma baita saia justa. Agora você deve estar se perguntando, mas por que isso está acontecendo? O Bitcoin não era o tal, não era o ouro digital, o ativo do futuro, o alfa, o shed, o que os jovens falam? Enfim, sobre isso a gente precisa conversar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que nunca perde uma oportunidade de agitar os mercados, anunciou que vai aumentar as tarifas comerciais globais para 15%. Isso basicamente significa que vai ficar mais caro importar e exportar um monte de coisa entre países, o que acaba deixando os investidores do mundo inteiro nervosos, porque a economia global é uma teia enorme, quando você puxa um fio, tudo acaba balançando. E aí vem comigo, quando os investidores ficam nervosos, o que eles fazem? Eles correm para ativos seguros, ouro de verdade, não digital, dólar, títulos do governo, coisas que existem há um século e que no pior cenário, pelo menos, você consegue segurar na mão. O Bitcoin, o Bitcoin não existe, o Bitcoin foi na direção oposta. Ele caiu junto com as ações, junto com outros ativos de risco, acaba se comportando como aquele amigo que diz que é super tranquilo e maduro, mas na primeira situação de estresse some do grupo. Inclusive, uma analista chamada Rachel Lucas disse uma frase que ficou aqui na minha cabeça, abre aspas, apesar da narrativa do ouro digital, o Bitcoin continua sendo negociado como um ativo de risco. Quando o medo aumenta, o capital vai para lugares seguros. O Bitcoin ainda não chegou lá, fecha aspas. Ou seja, o apelido ouro digital ainda é mais uma aspiração do que uma realidade. É como alguém que se chama de CEO, mas nem abriu uma empresa ainda. Agora, vamos falar de um personagem interessante nessa história. As mineradoras de Bitcoin. Para quem não sabe, mineração de Bitcoin é o processo ali pelo qual computadores superpotentes resolvem cálculos matemáticos absurdamente complexos e em troca ganham Bitcoin como recompensa. E outra, é um trabalho basicamente pesado e caro, consome muita energia elétrica, exige equipamentos caríssimos e as empresas que fazem isso precisam que o preço do Bitcoin esteja alto o suficiente para cobrir todos esses custos. O problema é que o custo médio para minerar um Bitcoin hoje está em torno de $80 mil e o Bitcoin está sendo vendido por $63 mil, pelo menos até o momento em que eu estou gravando esse episódio. Então,
Faz o cálculo, você gasta 80 para produzir algo que vende por 63 todo dia. Em escala industrial, isso não é investimento, isso é destruição de capital com passos extras. E o que essas mineradoras fazem quando estão no prejuízo? Vendem o Bitcoin que tem para pagar as contas, o que aumenta a oferta no mercado. Lembra daquela lei de oferta e demanda? Então, isso acaba puxando o preço para baixo ainda mais. O que, claro, piora a situação das mineradoras, que aí vendem mais Bitcoin, que puxa o preço mais para baixo. É um ciclo vicioso. Inclusive, uma empresa, a Bitdeer Technologies, foi tão longe que decidiu liquidar, ou seja, vender tudo o seu estoque de Bitcoin, todo, zero. É igual você chegava numa sala do Rabo Hotel, tava vendendo tudo e falava, levo tudo. Aí a pessoa recolhia todos os móveis e você só saía da sala. Bons tempos. E o que essa empresa fez diz muito sobre o nível de confiança que as próprias mineradoras estão tendo no mercado agora. Mas e os grandes investidores? Os fundos, os ETFs, aquela galera que entrou no mercado com muito dinheiro depois que o Bitcoin foi aprovado para negociações nas bolsas americanas lá no ano passado. Lembra? Foi bem importante o Bitcoin, inclusive. Eles também estão saindo. Na segunda-feira, os ETFs de Bitcoin listados nos Estados Unidos registraram mais de 200 milhões de dólares em saídas. Isso significa que os investidores estão retirando dinheiro e não colocando, claro. E no mercado financeiro, quando o dinheiro sai, o preço cai. Simples assim. Além disso, no mercado de opções, que é basicamente o mundo de apostas sobre o futuro no preço, a demanda por proteção contra a queda é o dobro das apostas de alta. Ou seja, quem está operando profissionalmente está se protegendo de queda, não apostando em subida. O sentimento geral do mercado, em uma palavra, poderia ser cautela. Em duas palavras, muita cautela. Então, qual é o próximo capítulo dessa história? Bom, eu não sou vidente, mas os analistas estão de olho em alguns níveis de preço específicos. O primeiro chão, vamos dizer assim, o nível onde esperam que a queda pause, é em torno de 60 mil dólares. O Bitcoin já chegou perto disso no início de fevereiro e segurou. Mas se romper esse nível, o próximo suporte relevante está entre 58 e 60 mil dólares. Existe também um indicador chamado média móvel de 200 semanas, que é basicamente uma média do preço do Bitcoin nos últimos quase 4 anos. E ele está em torno de 58.500 dólares. Historicamente, toda vez que o Bitcoin chega nesse nível e segurou, foi um sinal de que o pior havia passado e uma recuperação estava próxima. Mas, e esse é o mais importante, nada garante que a história vai se repetir. O mercado financeiro não é um filme com um final previsível. É mais como uma novela das 9. Todo mundo acha que sabe o que vai acontecer e o personagem principal descobre que tem um gêmeo malvado. Vamos descobrir qual vai ser esse gêmeo malvado. Ok, avisei ao app Spotify que você não gosta de música. Quê? Agora para tudo que eu tenho um recado muito importante para dar para você. É sério, você deve ter ouvido que a playlist Caminho Diário tá para acabar. Dia 15 de março ela vai deixar de existir, então é muito importante que você pare um segundinho e siga esse videocast para continuar recebendo as principais notícias do mundo de segunda a sexta. Se você não fizer isso até dia 15 de março, é capaz que a gente nunca mais se veja. Então é sério, clica aqui, depois clica de novo e pronto. É super rápido. Agora sim, vamos voltar pro episódio. E bora falar de México também, de cartel. E de uma daquelas notícias que parece roteiro de série, mas é a realidade de um país que faz fronteira com os Estados Unidos e que nos últimos anos virou palco de uma guerra que não tem frente definida, não tem uniforme e infelizmente não tem hora para acabar. Na última semana, você deve ter ouvido falar, o governo mexicano anunciou a morte de Nemésio Oseguera Cervantes. Esse é o nome dele, mais conhecido pelo codinome de El Mencho, chefe do cartel Jalisco Nova Geração, ou CJNG, um dos homens mais procurados do México, dos Estados Unidos e provavelmente de uns 40 países aí ao redor do mundo. Grande notícia, certo? Vitória do bem contra o mal, hora de comemorar? Bom, depende muito de como você define comemorar. Primeiro, vamos entender quem que era esse cara. El Mencho fundou o CJNG há cerca de 15 anos, depois de ser deportado dos Estados Unidos, onde tinha cumprido pena por tráfico de drogas lá nos anos 90. Ele basicamente olhou para o vácuo de poder que existia no crime organizado mexicano e disse: quer saber? Vou montar um negócio, meu. E montou. Ele foi longe, tá? O cartel Jalisco Nova Geração se tornou um dos grupos criminosos mais poderosos do mundo. Não só do México, do mundo. Eles dominaram o fornecimento de fentanil, metanfetamina e cocaína para os Estados Unidos. Também controlaram portos nas costas do Pacífico e expandiram suas operações para mais de 40 países. 40?
Para você ter uma noção, isso é mais do que muitas empresas multinacionais alcançaram. Mas o que realmente diferenciou o CJNG de outros cartéis foi a ousadia. Em 2015, para você ter uma ideia, eles abateram um helicóptero militar durante uma operação de captura do El Mencho. Em 2019, mataram 13 policiais numa emboscada. Em 2020, assassinaram um ex-governador do estado de Jalisco enquanto ele jantava num restaurante. Então isso não é um grupo criminoso operando nas sombras, é uma demonstração de força, uma mensagem, uma declaração de que eles estavam acima do Estado, acima da lei, acima de qualquer autoridade que tentasse se interpor no caminho deles. Agora, sobre a presidente do México, a Claudia Sheinbaum. Ela assumiu o cargo como sucessora de Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, que ficou famoso por uma estratégia de segurança pública que ficou conhecida como abraços não balas. A ideia era tratar o crime organizado pelo lado social, investir em educação, emprego, atacar as raízes da pobreza que alimentam o recrutamento dos cartéis. A teoria é bonita, mas na prática o que aconteceu foi que os cartéis aproveitaram a passividade do governo e acabaram expandindo seu controle por todo o país. Passaram do tráfico de drogas para roubo de combustível, extorsão, mineração ilegal. Viraram, segundo alguns pesquisadores, um dos maiores empregadores do México. A morte do El Mencho é simbolicamente um sinal de que Sheinbaum está mudando essa abordagem. Bom, falando política e diplomaticamente, foi uma vitória. Donald Trump, que vive ameaçando intervir militarmente no México para combater o tráfico de fentanil, chegou a elogiar a operação, mas logo em seguida disse que o México precisava fazer mais. Mas enfim, aqui começa a parte um pouco mais complicada. Matar o líder de um cartel resolve o problema? A resposta honesta é não necessariamente. E a história recente do México é um manual de como essa estratégia pode sair pela culatra. Em 2024, as autoridades mexicanas prenderam Ismael El Mayo Zambada, que é um dos líderes do cartel de Sinaloa. Parecia uma vitória enorme, gigantesca. O que veio depois foi uma guerra interna pelo controle do cartel, que já deixou mais de 2.400 mortos. Isso num único estado, em menos de um ano. A lógica é cruel, mas simples. Quando você remove o líder de uma organização criminosa, você não remove a organização, você remove a autoridade que mantinha a hierarquia. E aí todo mundo que estava abaixo começa a brigar pelo topo. E com a CJNG o risco é ainda maior, porque o cartel é descrito como menos centralizado do que a Sinaloa. É mais uma franquia do que uma empresa com um comando único. Aí quando o dono da franquia morre, as filiais elas não fecham, elas começam a operar por conta própria, e às vezes de forma mais violenta e imprevisível do que antes. E os sinais apareceram rápido, No domingo, logo após o anúncio da morte do El Mencho, foram registrados bloqueios de estradas, ataques a estabelecimentos e carros incendiados em 22 estados mexicanos. 22 estados. O México tem 31. Isso é uma demonstração de capilaridade e força que nenhum comunicado oficial da vitória consegue apagar. Bom, o que a gente sabe com certeza é que o México está no momento de inflexão. Sheinbaum fez uma aposta grande, pode ser o começo de uma virada real na segurança do país, ou pode ser um gatilho de uma nova onda de violência que vai custar muito caro para a população civil. Enquanto isso, Donald Trump continua do outro lado da fronteira, elogiando de manhã e cobrando mais à tarde, porque aparentemente essa é a política externa americana a partir de agora. O México não tem respostas fáceis, ele nunca teve, mas pelo menos essa semana tentou uma resposta diferente. Se vai funcionar, a gente só vai saber nos próximos meses, e provavelmente vai ter mais episódios por vir. Então, a gente se encontra lá. Eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News, o episódio foi editado por Lohian Queiroz. E deixa aqui nos comentários o que você acha dessa história do México. Você tá otimista? Você tá pessimista? Deixa aqui que eu leio no próximo episódio. E falando de comentários, eu vou ler rapidinho aqui o que vocês comentaram no episódio passado. Eu tinha perguntado o que vocês jogam, se vocês são time Xbox, Playstation, Nintendo. Carlos Castelão disse: eu sou time Playstation sempre. Muito bom, Carlos. Esther Shimada diz que é time Nintendo, tanto que uma das cachorras dela se chama Zelda. E ela tá mandando lambejos pra gente. Obrigado, cachorra da Esther Shimada. Big beijos. A Mani Quadro diz time Nintendo pelo Mario Kart só. Justíssimo. Seika diz, em relação ao Paraguai, acho que ele tá delirando e muito. Todos os países da América Latina já foram muito explorados pelos Estados Unidos. Já na questão do Microsoft, eu sou o time PC. Ele acha absurdo pagar caro em um jogo e ainda ter que ficar pagando mensalmente para poder jogar ele online. Patrício Paulo diz, coloca o céu do Dragon Ball de papel de parede no lugar desse fundo branco, macho. Realmente, mas você se refere ao céu, o vilão de Dragon Ball, ou o céu, tipo, nuvens e azul? Tô confuso agora, Patrício.
Gustavo Domingues diz que jogou muito Xbox desde a geração 360. O fato da gente ainda estar falando de Xbox em 2026 se deve muito ao trabalho bem feito do Phil Spencer. Leandro diz que é do time PlayStation, sempre foi desde o PS1, PS2, PS3 e PS5, e não vende eles de jeito nenhum. Mas o que aconteceu com o PS4, Leandro, que você não colocou aqui? E bom, gente, obrigado pelos comentários. Eu espero os comentários do episódio que a gente acabou de ouvir. E a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau. Este episódio da Estratégia das Marcas é patrocinado pela Dell Technologies. A inteligência artificial já é uma realidade nas empresas, mas escalar essa tecnologia com segurança, eficiência e retorno sobre investimento ainda é um grande desafio. Líder global em infraestrutura para IA, a Dell Technologies combina hardware, software e serviços para simplificar essa jornada. Neste episódio, Diego Puerta, presidente da Dell no Brasil, explica por que a Dell é a parceira ideal para transformar dados em resultados concretos por meio de uma IA segura, escalável e preparada para o futuro. Além da abrangência do portfólio de IA, quais vantagens a Dell tem frente aos concorrentes? Bom, esse ano nós celebramos 26 anos de operação no Brasil. Uma operação que começou do zero e hoje somos o líder absoluto do mercado de infraestrutura no Brasil. E essa liderança foi construída baseada em alguns grandes pilares. Primeiro, sempre oferecer o melhor disponível da tecnologia para o consumidor brasileiro. Isso a gente fez desde o primeiro dia, continua fazendo. Então, seja desde o device, do PC, as soluções de infraestrutura, cibersegurança, nós temos o que tem de melhor disponível no Brasil. Nós fizemos, ou seja, a gente fala que a gente tem uma jornada, um compromisso de longo prazo com o Brasil. Temos uma fábrica, o Brasil é o único país do mundo onde nós temos uma fábrica no país atendendo apenas o país. Isso nos dá uma capacidade de execução muito grande. Então, mais de 95% dos equipamentos que a gente vende no Brasil são produzidos aqui. Então, temos o melhor da tecnologia disponível aqui, com uma capacidade de serviços que nenhum dos nossos concorrentes tem de atender todo o mercado brasileiro, que a gente chama do conceito on-site, né? Ou seja, no local, independente do tipo de produto. Então, esse é um tipo de competência que construiu uma credibilidade de marca muito grande. Então, hoje, quando você fala de Dell, no mercado corporativo, por exemplo, onde a gente tem de cada 2 PCs vendidos no mercado brasileiro, praticamente um é Dell, no mercado de servidores a mesma coisa. Esses são os atributos que os decisores levam em consideração na hora de tomar uma decisão como essa da escolha do parceiro de tecnologia. Então eu diria que essa consistência de execução com uma solidez operacional muito forte, oferecendo o melhor da tecnologia, tornam a Dell realmente uma escolha, não vou dizer que seja óbvia, mas muito sólida, muito consistente para qualquer decisor de negócios. Confira a entrevista completa em nosso canal no YouTube. Link disponível na descrição.